Olá, você está no canal Literologia. Aqui a gente fala de estudos de maneira geral, de livros ligados à língua portuguesa e à língua de maneira geral. E hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, gente, muito importante, sobretudo para quem pretende ser concursado, para quem quer entrar nessa vida aí de concurseiro e posteriormente concursado. Então, fique até o final do vídeo porque nós elencamos 10 elementos essenciais, 10 dicas, 10 tópicos para quem quer ser concurseiro. Antes de eu falar de maneira geral desses tópicos, eu quereria falar, obviamente, da minha vida, né? Se eu sou concursado ou não. Eu sou concursado, sou professor efetivo da rede estadual de ensino. Fiz o primeiro concurso em 2009, gente, estava ainda na faculdade, tomei bomba geral, fui muito mal mesmo nessa prova. Uma coisa que eu nunca imaginava, foi uma decepção quando eu fiz essa prova. E aí, o que é que eu fiz posteriormente, gente? Praticamente no dia posterior ao resultado, eu comecei a estudar para o próximo concurso da mesma área, da mesma instituição. Então eu passei 4 anos estudando para o concurso. Essa é a primeira dica que eu vou colocar lá. E quando saiu o edital, eu já tinha estudado para a minha área, então fui estudar aquelas outras áreas bem básicas mesmo. E aí fui bem na prova. Não foi aqui aquela coisa excelente e tal, mas fiquei no 44º colocado de um grupo de mais de 10 mil candidatos. Eram mais de 900 vagas, então fui muito bem colocado, fiquei nas primeiras colocações. Pude escolher, como eu estava nas primeiras colocações, pude escolher o local para onde eu ia trabalhar e assim sucessivamente. Além disso, gente, eu tenho 10 anos, mais de 10 anos, que trabalho ministrando aula para concurseiros. Então, muitas coisas do que eu falo neste vídeo também vem da experiência de observar muitos dos meus alunos. Vamos então para os 10 pontos. A primeira coisa que você precisa saber ou precisa fazer para entrar na área do concurseiro é definir a área. Você é de que área? Você vai prestar concurso para que área? É da educação, segurança pública, bancos, INSS? Para que área você vai prestar concurso público? Então é preciso você definir bem qual é a sua área. Não dá para a gente ficar fazendo prova de tudo quanto é concurso. Não dá certo ficar tirando para todos os lados. É bom definir o alvo, porque quando você tem um alvo definido, você consegue realmente precisar o seu tiro. Vamos usar essa metáfora. Então, definir a sua área, em que área você quer prestar concurso público. Segundo passo, mapear as instituições. Aquilo que eu já disse, é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, INSS, Polícia Militar, PRF, Polícia Federal, professor, é a docência, educação básica, educação superior. Qual é a sua área e qual é a sua instituição, né? Para onde você quer? É uma instituição federal, estadual, municipal? Para que instituição você quer trabalhar? Ou em que instituição você quer trabalhar? Então, para que instituição você quer prestar concurso público? Então, primeiro elemento, definir a área, definir a instituição. Terceiro elemento, gente, conhecer o conteúdo programático da área. Uma vez que você consegue definir, você consegue saber pelos editais quais são os conteúdos das áreas. Obviamente que a cada edital há modificações, mas essas modificações não são assim tão bruscas, elas não são tão grandes. As modificações são pequenas, então assim, dá para a gente precisar sim os conteúdos da área e da instituição antecipadamente. Então a ideia é saber o conteúdo programático. Quarto elemento, conhecer as possíveis bancas que podem ser escolhidas para este certame, para esse concurso. O que acontece, gente? É possível saber, professor, mas não dá para saber qual é a banca que vai ser escolhida. Gente, por exemplo, o CESP, raramente, dificilmente, eu nem sei dessa notícia, de uma prefeitura pequena contratar o CESP para organizar a prova. Acho muito difícil. Então a gente sabe mais ou menos por esses níveis, ou seja, quais são as maiores bancas do Brasil, FGV, CESP, Carlos Chaga, e aí você vai vendo essas bancas para concursos nacionais.
Então, você consegue mapear. E se for um concurso estadual, quais são as bancas mais frequentes? E se for um concurso municipal, gente, quais são as bancas? Então, dá sim para você mapear as possíveis bancas e aí já ver os editais anteriores dessas provas. Quinto elemento, mapear o estilo de prova da banca, gente. É importante fazer isso, né? Então, essa prova será de certa e errada, 2 alternativas, 3 alternativas, 4 alternativas, 3 não, né? Mas 4 sim é possível haver 4 alternativas, 5 alternativas, certo e errado. Uma errada anula a certa, 25% de uma questão para outra, ou seja, a cada 4 questões erradas anula uma certa. Então você precisa saber esse estilo da prova da banca. Também é possível conhecer os conteúdos mais frequentes nessas bancas, como é que ela aborda os conteúdos. Então são os primeiros 5 elementos, gente, para concurso. Vamos de novo. Definir a área de atuação, mapear as instituições, conhecer o conteúdo programático, conhecer as possíveis bancas, mapear o estilo de prova dessas bancas. Pronto, os primeiros elementos. Até aí tudo bem? Continuemos. E agora, 5 atitudes de um verdadeiro concurseiro. Como é que um concurseiro realmente age na sua prática, no seu dia a dia? Vejamos. Primeira atitude, gente, ele estuda com muita antecedência. Não dá para você estudar para um concurso assim que sai o edital, gente, isso é impossível. Então, o concurseiro de verdade, ele estuda com antecedência, gente. Eu passei 4 anos estudando para o meu concurso. Os meus alunos que conseguem passar em concurso constantemente é a partir de 3 ou 4 anos. Raramente a gente tem um aluno que estuda meses e consegue passar no concurso. É possível? Se ele já vem estudando em casa, sozinho e tal. Mas a ideia, gente, é a antecedência, tá? É não esperar o edital. Tem que ter muita atenção nesse elemento aí, estudar com antecedência. Segundo ponto, colocar em prática, ou seja, colocar no seu dia a dia os conteúdos aprendidos. Um dos problemas seríssimos que acontecem com os concurseiros é que eles acham que os conteúdos só podem ser usados na prova especificamente. Mas não. Você aprendeu alguma coisa de matemática, coloca isso no seu dia a dia. Aprendeu alguma coisa de língua portuguesa, coloca no seu dia a dia. Assim você vai massificando, remoendo o conteúdo, você vai internalizando o conteúdo porque você já está atuando em cima dele, você já está usando esse conteúdo no seu dia a dia. Então, a segunda ideia é tente ao máximo possível colocar em prática o conteúdo, não espere para o dia da prova. Terceira atitude de um verdadeiro concurseiro, trabalhar com a interdisciplinaridade, gente, ou seja, é possível sim você estudar alguma coisa de língua portuguesa, concordância, crase e regência e observar isso no outro assunto, noutra matéria, como por exemplo, legislação. Então vai ler algumas leis, estudar algumas leis, você consegue perceber aquele conteúdo que você aprendeu em língua portuguesa, consegue colocar na legislação. O contrário também é possível, você pode pegar exemplos da legislação e colocar lá no conteúdo de língua portuguesa, gente. Isso é plenamente possível também. Então, é importante que você trabalhe com a interdisciplinaridade nessas questões. Porque aí você vai, mais uma vez, remoendo o conteúdo, você vai massificando o conteúdo. Quarta atitude, constância nos estudos, gente. Então, a constância é mais importante do que a quantidade. É um erro muito comum passar muitas horas estudando sem quebrar essa rotina, sem fragmentar. Então, os estudos precisam ser, gente, de maneira constante, mas não em grande quantidade ao mesmo tempo. Então, é muito melhor você estudar meia hora, depois vai ali e faz alguma coisa, meia hora, vai lá meia hora, do que você sentar e estudar 5 horas sem parar. Você não vai ter tanto rendimento assim. Então, a ideia é a constância. A constância é mais importante do que a quantidade. No entanto, isso tem muito a ver com a antecedência. O problema é exatamente esse, que os alunos deixam para estudar quando sai o edital e aí não tem realmente mais tempo para ver todo o conteúdo. Aí precisam passar horas e horas estudando sem parar, gente. Não é para ser assim. Não é.
Então, se você começa a estudar com antecedência, você não vai precisar ficar correndo contra o tempo quando sair o edital. Você vai estar despreocupado quanto a isso, porque você teve constância durante os anos. E aí, a quinta atitude é conhecer bem o material de estudo. Então, o bom concurseiro conhece bem o seu material de estudo, sabe de sua capacidade, precisa entender que ele vai aprendendo gradativamente, não dá para ele começar do alto, não dá para ele começar aprendendo e aprendendo e querendo discutir os conteúdos mais complexos, gente. Não funciona assim. É do mais simples para o mais complexo. Então você vai gradativamente, grados de grau. Então você vai aumentando o seu grau de conhecimento dos assuntos. Então, e o material diz muito sobre isso. Isso quer dizer o quê? Tem que começar com um material mais simples, depois você vai colocando o material mais complexo. Por isso, no primeiro momento, é importante sim que se tenham aulas para o concurso. Não dá para estudar sozinho. Às vezes até dá, se tiver um bom material, muita disciplina e já souber como estuda. Mas, no primeiro momento, é muito recomendado que você realmente vá para as aulas. Então a ideia é essa. Sobre isso, gente, vou dar um exemplo aqui. A gramática, esta gramática aqui, gente, essa gramática do Fernando Pestana, ela é completa. Inclusive já saiu a nova gramática aqui, estou aguardando chegar. Deixarei o link para que se você quiser adquirir, tá? Então há a gramática do Pestana, gramática muito completa mesmo. Inclusive ele também tem um curso. Mas assim, para iniciante, dá para seguir? Dá. O problema é que se você não souber o que você quer, você vai se perder porque ela é muito completa e tem muitos elementos, tem muitos detalhes. E aí você fica muito tempo só nos detalhes e não avança nos estudos, tá? Então, se você não souber como estudar por esta gramática, por exemplo, você pode ficar preso às inúmeras exceções que existem nos assuntos. Por exemplo, aqui o Bechara tem essa gramática fácil, gente, aqui, ó. Eu recomendo o material sempre do mais fácil para o mais complexo. Agora, você precisa ter mais de um material, gente. É preciso ter, né, algumas gramáticas, uma para estudo normal, outra para concurso. Se não é para concurso, mas ajuda? Ajuda. Dicionários aqui, ó. É muito interessante esse dicionário de dúvida aqui do Bechara, gente. É muito legal mesmo, bem simples. Você abre aqui, pega a palavra, interseção com SS, interseção com C cedilha. Pronto, aprendeu aqui uma coisa, coloca para lá, estuda depois. Esse aqui do Segala, gente, é muito completo, do Domingos Pascoal Segala. Recomendadíssimo para quem vai estudar a língua portuguesa sobre isso, para concurso também. Ele não foi feito para concurso, mas ajuda, obviamente. Então, o bom concurseiro conhece bem o seu material, parte do mais simples e vai aumentando gradativamente, gente, a complexidade. Quando eu falo dessa questão de gradativo, estou falando em dois aspectos, tanto do material quanto da sua rotina de estudos, quanto da ideia do tempo de estudos. Então não dá para você iniciar sentando 2 horas, não, senta 20 minutos, 30 minutos, então você tem que ir aumentando aos poucos, não dá para começar estudando 5, 6 horas por dia se você não tem esse costume. E, gente, estudos não podem ser interrompidos, ou seja, você não pode parar de estudar. Ah, eu estudei 3 meses para concurso, desisti. Não funciona assim. Então, ele conhece bem o material de estudos, que tem a ver também com o tempo, não se esqueça disso. E aí, por último, gente, eu deixarei aqui as 3 qualidades básicas de um bom concurseiro. 3 qualidades básicas. Humildade, porque ele precisa entender que ainda não sabe, precisa entender que precisa aprender muito e para isso precisa de humildade. Gente arrogante não aprende, gente. É preciso humildade. Perseverança, constância, por isso a ideia do tempo é não parar de estudar. É não parar, gente, é não retroceder. Disciplina. Disciplina no sentido de saber o que quer, disciplinar suas atitudes, os seus horários e estudar, gente. E assim vai. Por último, eu recomendo que você fique rodeado de materiais, fique numa automotivação constante, converse sempre com pessoas que estão nessa área também. Então, são coisas que vão ajudar o concurseiro. Pô, gente, eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, tá? Mas em tese é basicamente isso, sobre concursos. Depois a gente pode fazer uma live para falar mais sobre a questão específica de estudo de língua portuguesa e tal. Se você está estudando para concurso, deixe aí o seu comentário para ver se a gente pode ajudar e tal. Faça sua pergunta, coloque seu questionamento,
Peço também que compartilhe esse vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima. Tchau!